oração em pauta dessa semana. Essa semana nós estamos com um formato diferente, nós estamos com um convidado muito especial, meu amigo e pastor Regis Migliorelli. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Mel. Que bom. Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Regis, essa semana nós estamos continuando um assunto que foi abordado na semana passada, que é a criação, o Gênesis como fundamento. Nesse caso, essa semana é a parte 2. Muitos pensadores, eles foram inspirados pelas Escrituras a investigar a criação e o mundo feito por Deus. Na verdade, desde tempos mais antigos, a humanidade já investigava o mundo, a criação de Deus. Mas a ciência é algo extraordinário, né? Mas por que ainda hoje existem cientistas que negam a Deus e desprezam o saber teológico? Antes de passar a palavra para você, nós sabemos que após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX nunca mais foi a mesma. Ela passou de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo. E essas ideias filosóficas, elas foram popularizadas por Charles Darwin, em seu livro, o famoso livro, né, A Origem das Espécies. E a gente sabe que tem criado várias teorias, tem a teoria do terraplanismo, que o planeta Terra é plano, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem a questão também do Sol, da Lua, a questão do Gênesis, do paganismo. Assim, você, como teólogo, assim, o que você enxerga, assim, se a Bíblia ela tem tido uma visão antiquada e não científica da cosmologia? O que você fala sobre isso? Bom, Mel, a Bíblia, ela por si só, ela tenta explicar várias coisas, né? O que acontece no mundo moderno, depois da Revolução Francesa e outras coisas mais, é que as pessoas precisam de uma explicação para tudo. E tendo esse objetivo de ter uma explicação, se originou a explicação do lado evolucionista ou do lado ateísta sobre a origem da Terra, como a Terra surgiu, como que surgiu os planetas, a vida e outras coisas mais. Mas nós que temos uma visão um pouco mais fundamentada na Palavra de Deus, sabemos que isso tudo nada mais é do que um preenchimento de uma lacuna que existe na mente de muitas pessoas. A pessoa precisa saber de onde ela veio, de onde surgiu as coisas, mas graças a Deus, eu falo isso com propriedade, que nós temos a Palavra de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia não está preocupada com a ciência. A Bíblia não está preocupada em demonstrar às pessoas um aspecto de o que Deus estava fazendo antes de criar a Terra, quem era Deus, qual o propósito de Deus, como eram as questões. A Bíblia está preocupada em mostrar que Deus criou a Terra, que Deus amou o ser humano, que Deus, mesmo após o pecado do ser humano, amou o ser humano ainda mais a ponto de dar o seu filho para morrer por cada um de nós, e assim é a questão que Deus trata a humanidade. Então a Bíblia ela é antiquada para aquelas pessoas que não têm a mesma fé que nós. Elas buscam acreditar em algo que exige um pouco mais de fé do que nós, correspondendo à Bíblia. Porque acreditar em algo que existiu do acaso e ter uma fé firmada naquilo ali, eu acho que exige um pouco mais de fé. Agora, me diga uma coisa, a Terra é plana ou é redonda? Isso é polêmico. Eis a grande questão, né? A questão moderna hoje é sobre o terraplanismo, né? Essa já é uma visão um pouco antiga, né? Essa visão do terraplanismo, ela é desde a época de Babilônia, e dizem estudos que é anterior ainda à época de Babilônia, pela visão que as pessoas têm do universo, a dimensão do universo. Eu, como estudioso da Bíblia, como um cristão, eu acredito que a Terra ela é esférica, né? Como diz a explicação científica, a Terra é esférica, achatada nas pontas, e assim se define a minha crença. A Bíblia não está preocupada com isso. Sim. Por incrível que pareça, a Bíblia não está preocupada em explicar se a Terra é plana, se ela é um disco, se a Terra é redonda. A Bíblia está preocupada com vários outros assuntos, mas a Bíblia nos deixa claro que a Terra tem o seu formato circular. Infelizmente, ainda prevalece em nossa cultura hoje a ideia de que a Bíblia é um livro antiquado e pouco relevante para as questões do século XXI. Será
Óbvio que não. A Bíblia, ela é a palavra viva, é a palavra de Deus que nos transforma. E a visão evolucionista de mundo foi que trouxe essa questão. Por isso, a lição que a gente tira é que, ao interpretar a Bíblia, ao ler a Bíblia, a gente precisa cuidadosamente analisar o texto, o contexto, a ver o que ele se aplica e, mais do que isso, pedir orientação, auxílio do Espírito Santo para compreender o que está na palavra de Deus. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. E nós, dentro de um modelo criacionista, nós cremos que a vida existe, as coisas existem, porque Deus criou pela palavra de Deus. E ainda nesse contexto, né, de criação, os escritores do Novo Testamento, o próprio Jesus aborda, confirma que o Gênesis, o relato de Gênesis, é uma história fidedigna, não uma novela, um conto de fadas, como é dito por aí. Se você me perguntar por que eu sou criacionista, eu sou criacionista porque eu creio na palavra de Deus e, apesar de ter evidências científicas que comprovam a minha fé, que sustentam a minha fé, o que me dá essa certeza é a palavra de Deus. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, que nós não evoluímos do nada, como é dito por aí. E que às vezes a gente fica tão preocupado, a terra é redonda, a terra é requadrada, mas eu acho que a gente deve mais se preocupar em buscar a palavra de Deus. E não adianta eu saber de tudo isso e não colocar em prática, e não ter fé na palavra de Deus. Regis, muito obrigada por sua participação. Esse foi o Lição de Pauta dessa semana. Tchau!